Após a Copa do Mundo de 74, Zé Maria retorna ao Corinthians. E nesse ano, talvez, nessa fila, tenha sido a oportunidade que o Corinthians mais teve chance de ser campeão. Disputando a final no dia 22 de dezembro deste ano contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Zé Maria, essa final famosa contra o Palmeiras, 120 mil pessoas no Morumbi, dessas 120 mil, 100 mil eram corintianos. No caso, o Rivelino, que era o grande jogador da época, foi injustamente, né, afastado do time, né, pela não conquista. Né? Vocês achavam que poderiam ganhar esse título? O que aconteceu antes e depois da final de 74? Bom, essa é uma história para mim a mais decepcionante de toda a minha vida como profissional. Eu normalmente não gosto nem de recordar, né, pela circunstância que foi, pela ansiedade, pela expectativa que se criou daquela final, e a gente acabou não levando aquele campeonato. E é duro a gente justificar o que a gente não conseguiu ganhar, né? Mas eu acho que foi muito mais pelo lado emocional. A ansiedade. Eu acho que aquela saída que a gente fez para Lindóia para aguardar a grande decisão, acho que tirou aquela ligação da torcida, né, com a gente, e a gente acabou se dando mal. Mas é uma eu digo que foi uma das piores derrotas que eu tive na minha vida. Foi aquela derrota para o Palmeiras, que a gente não pôde dar o título ao Corinthians, que era tão almejado. Bom, aí começa 75, o Corinthians tentando se refazer depois desse título, desse título não ganho, né? Chega a 76 e no Campeonato Brasileiro acontece um histórico jogo que foi a invasão contra o Fluminense, dia 5 de dezembro daquele ano. E o Corinthians é um time que há anos não ganhava, e mesmo assim a torcida não parava de crescer, invadiu lá o estádio do Maracanã. Você, por sinal, fez o gol da vitória de pênalti. O que foi 76 para você, Zé Maria? Bom, eu acho que foi uma das façanhas históricas, né, do futebol brasileiro, não digo só do Corinthians. Tanto que quando a gente vai ao Rio e acaba encontrando com algum ex-companheiro, Paulo César, Jairzinho, eles falam, 76 nunca mais. Acho que foi a única invasão que a gente ouviu dizer aqui no Brasil, de torcida no campo adversário. Então se criou uma expectativa muito grande, né, em torno daquele jogo, quando a gente chegou, porque iríamos para a final. E acho que o Matheus foi muito inteligente, né, naquela briga que ele teve com o Horta, pela televisão, pelo rádio, e o Matheus acabou levando. Né? E o Horta dizia que a Dutra seria a rodovia das lágrimas, né? E o Matheus falou, não, vai ser das flores, com aquela tirada dele, mas foi um negócio sensacional. A gente acabou vendo depois, né, porque a gente estava praticamente concentrado, pela televisão, pelos documentários que se fizeram. Então foi um negócio extraordinário. A gente acabou vendo pouco porque a gente estava no hotel, né? E pelas matérias que o jornal e a televisão passavam, a gente acabava vendo a grandiosidade que foi a invasão. Eles não invadiram só o estado, eles invadiram o Rio de Janeiro, né? Invadiram a praia, invadiram o hotel onde nós estávamos. Foi quando a gente se deteve que teria muitos torcedores corintianos. Quando nós descemos para o hotel para o horário pro almoço, tinha lá uma galera que a gente falou, pô, jamais visto. A gente vinha meia dúzia de torcedores, como a gente sempre viu, em todos os lugares que a gente ia, mas não com aquele grande número de torcedores. E depois assustou, né? Eu acho que houve a participação também de outras torcidas, o flamenguista, o vascaíno também ajudaram bastante, mas foi mais de 70 mil torcedores corintianos. Então foi um negócio extraordinário. É interessante você comentar isso, porque às vezes existem comentários que falam que essa invasão não aconteceu mesmo, né? Dizem que não foi tanto corintiano assim para o Rio, acham que a maioria eram de torcedores do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, que engordaram a fiel torcida. O que você pensa disso? Eu acredito, porque muitos torcedores de outras equipes foram porque queriam ver a derrota do Fluminense. Sim. Mas a massa que saiu de São Paulo e de todo o Brasil praticamente, eu acho que foi um negócio impressionante. Porque a gente via carro de todos os lugares, as chapas, as placas, depois da saída do estádio, a gente acabava vendo placas de cidades do interior, enfim.
Tudo com bandeira Mas do Corinthians. houve sim a participação de alguns torcedores, com certeza. Mas Mas não a grande torcida era corintiana. Foram pessoas que foram de fora para ver aquele jogo, que seria um marco, né? 20 e tantos anos sem ganhar um título e ganhar no Rio de Janeiro praticamente do Fluminense para depois decidir com o Internacional. Mas foi uma invasão indescritível. E a derrota para o Internacional foi tão dolorida como 74 do Palmeiras? Aí, talvez nem tanto, porque a do Palmeiras a expectativa era muito maior. E a torcida, o Internacional se precaveu, né? Sabendo daquele problema que tinha acontecido no Rio. A gente foi bastante, não vou dizer amedrontado, mas a própria torcida foi bastante achincalhada, né? No hotel eles criaram problemas durante a noite, aquela guerra de torcida. Mas o resultado em si não foi tão insatisfeito para a gente. Porque a gente sabia que o Internacional era um grande time, jogava em casa e era um jogo só. Então a gente tinha que ganhar de qualquer forma lá. E foi exatamente o que aconteceu. A gente acabou tomando um gol de uma bobeira nossa, né, que foi uma bola parada. E houve um vacilo, né, o Dario acabou fazendo aquele gol de cabeça. E depois um outro gol, que a bola bateu na trave. Acabou entrando também, né, a gente tentou lá fazer uma situação para que o juiz tentasse fazer alguma coisa, mas infelizmente o Internacional foi superior a gente. Bom, 76 termina e daqui a pouco falaremos do Campeonato Paulista de 77, talvez a maior alegria da carreira do Zé Maria. Até já.